Existe um estado espiritual mais perigoso do que o pecado? Um lugar mais frio do que o deserto? Uma condição mais grave do que a queda? Esse lugar se chama coração endurecido. Um coração que já não sente, já não chora, já não treme diante da presença de Deus. Já não se arrepende, já ouviu tanto que não ouve mais. Já pecou tanto que o pecado já não incomoda. Um coração que, mesmo ouvindo a palavra, continua do mesmo jeito. Neste vídeo, vamos mergulhar no tema mais urgente da igreja dos últimos tempos: o endurecimento do coração. Porque se Deus não conseguir mais te tocar, então quem vai? Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O endurecimento não acontece de uma vez, ele é sutil, silencioso. Primeiro você ignora uma correção, depois justifica um pecado, depois se acostuma com ele, e quando percebe, a palavra já não penetra, o louvor já não toca, o altar já não te chama. E o pior, você continua no templo, no grupo, no ministério, mas com o coração distante, endurecido. O faraó é o maior exemplo bíblico de um coração endurecido. Em Êxodo capítulo 7 até o capítulo 14, vemos uma sequência impressionante de milagres, pragas e sinais. E mesmo assim, o coração de Faraó permanecia obstinado. A cada juízo, ele prometia mudar, mas logo depois endurecia novamente. Deus permitia que os sinais o cercassem, mas o livre-arbítrio dele escolhia resistir. Chega um ponto em que a Bíblia diz: e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Isso não significa que Deus tirou o direito de escolha, significa que após tantas recusas, Deus confirmou o estado que ele escolheu. Isso pode acontecer hoje também. Uma pessoa ouve, chora, se comove, mas nunca muda. E chega um momento em que o céu deixa de insistir. Deus entrega a pessoa ao estado que ela decidiu manter. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, Paulo diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Isso é terrível. O maior juízo de Deus não é uma praga, é o silêncio. É quando ele diz: você não quer mudar? Então viva como escolheu. Mas como o coração se endurece? Primeiro, pela repetição do pecado sem arrependimento. Quanto mais se peca sem quebrantamento, mais insensível a alma se torna. O pecado cria calos na consciência. Em Efésios capítulo 4, versículo 19, Paulo diz que há pessoas que, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Perder o sentimento. É disso que estamos falando. Gente que já não sente mais vergonha, que justifica o erro, que chama santidade de exagero, que brinca com o sagrado. Segundo, o coração se endurece quando a pessoa resiste à voz do Espírito Santo. O Espírito fala através da palavra, da consciência, de sonhos, de pessoas, de circunstâncias, mas o coração endurecido diz: isso não é para mim. Ele racionaliza, ele se defende. Ele acusa os outros, mas nunca se examina. Em Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão acusa os líderes religiosos dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo. E por causa disso, apedrejaram o único que ainda tentava despertá-los. Terceiro, o coração endurece por causa da religiosidade. Isso é grave. A religião sem presença gera hipocrisia. Jesus enfrentou isso com os fariseus. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O religioso canta, prega, ora, mas tudo é mecânico. Ele faz por hábito, não por entrega. Sua fé virou um ritual, sua devoção virou tradição, e onde há tradição sem transformação, há endurecimento. Mas o que acontece com quem endurece o coração? Primeiro, a palavra deixa de frutificar. Em Mateus capítulo 13, Jesus conta a parábola do semeador. A primeira semente caiu à beira do caminho, um solo duro. O inimigo veio e levou a palavra, porque ela não conseguiu penetrar. Isso acontece com muitos cristãos hoje. O pastor prega com unção, o louvor flui com glória. Mas quem está com o coração endurecido não absorve nada. Vai embora do mesmo jeito que entrou. Segundo, o Espírito Santo se entristece. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo nos adverte:
e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito se entristece quando não é obedecido, quando é ignorado, quando alguém ouve sua voz e escolhe fazer o contrário. E quando ele se entristece, ele se afasta. E quando ele se afasta, só fica a carcaça, a estrutura, a aparência, mas sem vida, sem fogo, sem direção. Terceiro, a pessoa perde o temor. E isso é mortal, porque o temor é o freio da alma. Em Provérbios capítulo 1, versículo 29, diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, comerão do fruto do seu caminho. Sem temor, o pecado se torna rotina, a desobediência vira normal, a rebeldia se disfarça de liberdade, e o fim disso é morte espiritual. Mas há esperança. Deus pode quebrar um coração de pedra. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, o Senhor faz uma promessa linda: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse é o milagre da regeneração. Quando o Espírito Santo toca, o que era pedra vira carne, o que era seco volta a pulsar, o que estava insensível volta a sentir. E como isso acontece? Primeiro, reconhecendo. Você precisa admitir: meu coração está duro. O salmista Davi fez isso. Em Salmos 51 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele sabia que não precisava de uma reforma, precisava de um coração novo. Segundo, chorando, lágrimas quebram a dureza da alma. Joel capítulo 2 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus não quer aparência, quer verdade, quer arrependimento. Terceiro, voltando à intimidade. A única forma de amolecer o coração é se expondo à presença de Deus. O fogo do altar quebra o gelo da alma, a glória de Deus derrete o orgulho. Quanto mais você estiver no lugar secreto, mais o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você. Ele te confronta, te limpa, te transforma. Mas para isso é preciso ir até Ele, é preciso desejar, é preciso ouvir e obedecer. Hoje, Deus está te perguntando: como está o seu coração? Ele está acessível ou está fechado? Está sensível ou já não sente mais? Ele ainda se quebranta na presença ou só reage a emoções? Deus está te chamando para uma cirurgia espiritual, para um transplante divino. Ele quer tirar a pedra e colocar carne, tirar a frieza e colocar fogo, tirar a casca e trazer vida de novo. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ser tocado. Se inscreva aqui no canal Triunfo Espiritual, ative o sininho e deixe seu like. Aqui nós não falamos de religião, falamos de transformação. E hoje, o Espírito Santo está pronto para fazer de novo. Se você ainda permitir ser tocado,